Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal nesta sexta-feira. Sextou, né, gente? A gente tá por aqui para trazer mais notícia, mais informação nesse nosso primeiro vídeo. Que você sabe, você que acompanha os nossos vídeos aqui, o nosso canal, que é inscrito no canal, já sabe, né? Esse nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, a gente fala de futebol, bacana, hein? Pois é, e você que tá chegando agora aí, tá assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, já corre, já se inscreve no canal, né? E não se esqueça aí de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim vocês possam receber aí a notificação do YouTube sempre que subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E vocês correm para cá para assistir, para acompanhar as notícias e as informações. Tá beleza? A curtida também, que é muito importante. Curte aí esse nosso vídeo. E não se esqueça, tem um espacinho aqui, ó, de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, belezinha? Sobre os nossos assuntos, sobre as nossas notícias, evidentemente, né? Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Vamos falar muito daqui a pouquinho para você que tá ligado com a gente do Fluminense, que hoje, às 3 horas da tarde, decide o Mundial de Clubes contra o Manchester City. Que jogo, menino! Imaginem aí como é que tá o coração, como é que tá os torcedores do Fluminense, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Brumado, na região, na Bahia, em todo o nosso Brasil, rapaz. O torcedor do Flusão tá com o coração assim, rapaz, aceleradão, né? Pois é, será que o Flusão surpreende e consegue vencer o melhor time do planeta? Hoje o melhor time do planeta é o City. Rapaz, é isso. O Fluminense ganhar do City aí vai ser uma das maiores conquistas, se não for a maior, né? Na verdade, a maior conquista da história do Fluminense. Se o Fluminense for campeão mundial nesta sexta-feira. Vamos falar muito mesmo do Fluminense e também do City. Fazer um raio-x aqui para você. Claro, escalações das duas equipes. A gente vai falar muito para você que tá ligado aí com a gente. Então segura, porque agora tem 2 recados para vocês. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Aliás, você que tá aí preparando, né, já o seu final de ano, o seu Natal, né, também final de ano, evidentemente, quer fazer uma gravação, quer mandar uma mensagem para alguém, pois é, coloca a voz desse cara aqui, ó, chamado Cristiano Santos, para gravar para vocês aí. Claro, propaganda também de loja, de festas, enfim, se quiser propaganda é só entrar em contato com a gente, 77998102174, mas preste atenção já nessa chamadinha que vai passar já para vocês aí. Poções e bolos da Linde, para você que quer degustar uma comida deliciosa. Preste atenção, 77998647115. E tem ela já, tem a nossa tradicional vinheta. Aí a gente vem para trazer muita informação para você. Tem um Mercadão da Bola já também, que a gente vai trazer para você. Segura aí. Estamos de volta aqui no canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer muita notícia, trazer muita informação, porque informação é muito bom. Claro, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta de se manter muito bem informado. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023 e a gente está por aqui para trazer muita informação para você. Nesse nosso primeiro vídeo a gente fala de esporte, fala de futebol e a gente vai falar muito a partir de agora de Manchester City e Fluminense. Fluminense e Manchester City. Já a gente fala das escalações das duas equipes, mas vamos começar a falar do Flusão e também do Manchester. Herói do último título brasileiro no Mundial, Guerreiro acredita que Fluminense pode superar o City. Há 11 anos, a cidade de Yokohama, no Japão,
era palco do inimaginável. A terra se tornara propriedade do do bando de loucos, né, rapaz? Pela segunda vez, como é chamada aí, ou como é conhecida a torcida do Corinthians. Desde o título mundial do Corinthians sobre o Chelsea em 2012, nenhum outro clube brasileiro conseguiu repetir o feito. De lá para cá, foram 3 vice-campeonatos e 3 eliminações na semifinal. Pois é, vocês se lembram muito bem, né? Protagonista do maior capítulo da história corintiana, Paulo Guerreiro, hoje na LDU, aposta em um duelo equilibrado entre Fluminense e Manchester City, nesta sexta-feira em Jeddah, na Arábia Saudita. Esse esporte não dá para prever absolutamente nada. Os dois times têm estilos de jogo parecidos, com jogadores de muita qualidade. Não tenho um palpite, mas creio que será um grande jogo para se assistir, projetou Guerreiro. Aos 39 anos, o centroavante peruano vive os últimos dias de contrato com a LDU, clube pelo qual conquistou a Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano nesta temporada. A carreira dele teve início no Alianza Lima, em seu país de origem, mas alcançou maior projeção na Alemanha, onde defendeu o Bayern de Munique e também o Hamburgo. Pois é, foi no Brasil, no entanto, que Paulo Guerreiro experimentou as maiores doses de prestígio. Depois de se tornar ídolo do Corinthians, ele rumou ao Flamengo como a primeira grande contratação da gestão Eduardo Bandeira de Melo. Com status de craque, não conseguiu repetir o sucesso de outrora. Deixou o clube em 2018 com apenas um campeonato carioca na bagagem. Com passagens pela Europa, a América do Sul, o atacante viveu na pele os dois extremos culturais. Ele acredita que não é verdadeira a teoria de que os jogadores europeus não levem o Mundial de Clubes tão a sério quanto os sul-americanos. Os jogadores nunca entram em campo para fazer corpo mole, sempre entram para ganhar. Todos querem ganhar e conquistar títulos, declarou Paulo Guerreiro. O atacante preferiu não relevar para quem vai sua torcida na final de amanhã, na verdade de hoje, né? Mas fez questão de deixar uma dica para a equipe de Fernando Diniz. Tem que dar tudo fisicamente, taticamente e tecnicamente, pois é só um jogo e os dois lados têm chances de vencer. É fazer o que eles já têm treinado, treinado e faz tempo, sem inventar e sem titubear. Indicou quem será o herói tricolor em caso de título. Germancano cravou aí o Paulo Guerreiro. Fluminense e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, no estádio Joia do Rei, em Jeddah, na Arábia Saudita. As equipes vão em busca do título mundial inédito. E claro, a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista, também nas nossas redes sociais, lá no TikTok. Você encontra a gente escrevendo lá Cristiano Santos V, lá no TikTok, Cristiano Santos V. No Instagram, você encontra a gente, o @ Cristiano Santos Radialista. E no Facebook, é facebook.com/Cristiano Santos. Paulo Guerreiro tem uma passagem pelo Corinthians espetacular, né? O torcedor do Corinthians adora o Paulo Guerreiro. Adora mesmo o Paulo Guerreiro. E sabe tudo de Mundial, né, rapaz? É porque ele fez o gol do Corinthians, né? Que deu ao Corinthians o seu título, o seu segundo título mundial, né? Aquela cabeçada contra o Chelsea. E claro, o Cássio também foi muito importante naquele título de 2012, que acabou sendo o último título, né? De um time brasileiro de Mundial de Clubes. Mas eu concordo muito com o Paulo Guerreiro, cara. Fluminense, acredito eu que não vai mudar o seu estilo. O Fernando Diniz disse em algumas entrevistas que não vai mudar o seu estilo de jogo, vai jogar como o Fluminense vem jogando, né? As suas temporadas. Não é porque o City é o time mais forte que o Fluminense já enfrentou nesta temporada que ele vai mudar o seu estilo. A promessa, então, se isso se cumprir, é de jogo lá e cá, né?
Claro que o Fluminense vai ter as suas oportunidades e é nisso aí que o Fluminense tem que se apegar. Quando tiver a oportunidade, fazer o gol. Agora, a minha dúvida é o seguinte, o Fluminense, que foi até chamado, a gente vai falar já já, foi até chamado por um órgão de imprensa de time de aposentados, o Fluminense vai aguentar uma trocação com o time do Manchester City? Aguenta, será? Fisicamente? Porque o City, eles estão em começo de temporada lá na Europa. O Fluminense está no finalzinho de temporada. E aí? Vamos aguardar para ver e tomara que realmente... Eu vou torcer para o Fluminense, não nego para vocês, vou torcer por causa do Germancano. Assim como na Libertadores da América eu torci para o Fluminense por causa do carinho que eu tenho pelo argentino, pelo Germancano. E claro, também pelo o excelente trabalho, que o Fernando Diniz faz à frente do Fluminense. O Fluminense hoje é o melhor time desse país, o melhor time da América do Sul, o que joga um melhor futebol sem dúvida nenhuma. E se nos últimos anos tem um time que chegou na final com chances reais de ser campeão, esse time é o Fluminense, na minha opinião. Os outros times chegaram, o Flamengo chegou contra o Liverpool, tinha chance? Tinha, mas não tinha assim, eu acho que como o Fluminense tem, apesar do adversário do Fluminense hoje ser um adversário mais difícil para mim, na minha maneira de ver, do que o Liverpool foi para o Flamengo. Porque o Liverpool esperou demais, deu muita chance para o Flamengo e o Flamengo não conseguiu aproveitar as mesmas, O Flamengo não saiu para o jogo, a não ser quando tomou o gol. Depois que tomou o gol, aí tem que ir para cima, aquela coisa toda, e acabou tendo as suas oportunidades, mas não aproveitou. Na era da desigualdade, vitória do Fluminense sobre o City teria impacto raros, raras vezes, na verdade, raras vezes visto. No dia em que o Fluminense pode escrever a página mais espetacular de seus 121 anos, é tentador examinar que lugar um triunfo tricolor sobre o Manchester City teria na história das conquistas internacionais de clubes brasileiros, das mudanças que o futebol sofreu ao longo das décadas, afetando a correlação de forças entre os continentes, passando pelas alterações de formatos dos torneios e chegando às memórias afetivas que cada título gerou. É impossível hierarquizar taças, mas há um raciocínio que permite dar a dimensão do que uma vitória na Arábia Saudita representaria. Dos primeiros confrontos internacionais nos anos 60, que opunham o campeão europeu ao sul-americano, até os anos anteriores à criação do atual Mundial de Clubes da FIFA, era possível dizer que os grandes times da América do Sul eram parte de uma elite mundial. Aquelas decisões reuniam talentos de primeira grandeza dos dois lados. Pois a criação do novo Mundial em 2004 encontra uma sociedade em plena marcha da globalização, mas que via sua manifestação no ecossistema do futebol internacional, exibindo os primeiros efeitos. A concentração de riqueza. O fato é que a globalização não parou, não freou, e com ela avançou o processo de ampliação dos abismos econômicos. Os superclubes da Europa, alimentando-se também dos principais craques sul-americanos, foram se transformando em pequenas seleções mundiais, a ponto de serem os atuais vencedores das últimas 10 Copas do Mundo de clubes. Mas não parou por aí. Aos poucos, o novo modelo de time de futebol, transformando em corporação transnacional, surgiu para abalar o mercado. Os clubes, propriedades de estados nacionais. E neste universo, não há projeto mais emblemático do que o Manchester City. É contra isso que o Fluminense vai jogar, mas não contra apenas isso. Na sexta-feira, ou seja, hoje, do outro lado do campo, estará uma construção que consumiu bilhões de reais dos Emirados Árabes, a sexta maior reserva de petróleo do mundo. Do outro lado estará um
meticuloso planejamento de dominação do futebol, que tem como peça central o homem que revolucionou o jogo nas últimas décadas, Pep Guardiola. Estará o time que em maio, né, fez o Real Madrid parecer uma equipe de segunda categoria, submetido a 90 minutos de sufocamento, né? E um futebol sublime. Estará o campeão de um continente que não perde o Mundial de Clubes há 10 anos. O jogo contra os europeus foi se tornando aí mais e mais pesado. Não seria diferente para o Fluminense, cujo elenco está longe de ser barato, mas tampouco ocupa o topo da pirâmide econômica do futebol brasileiro. Este Fluminense desafia as probabilidades ao reunir 7 titulares acima dos 33 anos. Prova de como Fernando Diniz desafia a crença, mas também de que este é um clube que lida com limitações no mercado. O nome de grande repercussão global deste elenco, Marcelo, retornou aos 35 anos para acrescentar talento, mas também preocupações com seu físico. Caso consiga interromper a sequência de taças europeias, este Fluminense terá realizado uma façanha brutal, difícil de dimensionar. Não será simples encontrar, ao longo da história, um feito tão impactante quanto se leva em conta o contexto, uma era de disparidade profundas. Não fossem os desfalques aí do Manchester City, talvez fosse possível cravar sem medo que esta seria a mais impressionante vitória de um clube do Brasil no Mundial de Clubes. Mas mesmo as ausências do time inglês, chamado de inglês por uma mera questão de localização geográfica de seu estádio, não parecem anular o impacto que teria uma vitória tricolor nesta tarde de sexta-feira. Não é simples, não parece o resultado mais provável, mas com ou sem ele, o Fluminense terá muitos motivos, né, para se orgulhar de seu 2023, porque foi protagonista por este time em seus jogos mais notáveis do ano, boa parte dos melhores momentos de futebol que se viu no país na temporada, e foi com seu jeito autoral que o tricolor chegou à Arábia Saudita e arrancou de Guardiola referências das mais respeitosas. Abre aspas, temos que ser precisos, aceitar que eles jogam de um jeito que nunca enfrentamos. Fecha aspas, disse ele na coletiva. O mundo global tornou o futebol jogado na elite europeia uma influência que moldou o jogo mundo afora. A excepcionalidade é um símbolo da coragem deste Fluminense. Não há estilo que assegure resultado, mas será símbolo ver no maior palco e diante do maior dos desafios, o tricolor exibindo sua identidade de jogo. O 2023 do Fluminense merecia que a cena final fosse um jogo deste porte. É o Fluminense, né, rapaz? O Fluminense que pode fazer história nesta sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Nilson Silva. Você imagina como é que tá Nilson, rapaz? Nilson, menino! Como é que tá o coração aí, rapaz? E você, meu amigo tricolor, meu amigo Manuel Sambador também é Fluminense, rapaz. Meu amigo Manuel Sambador também é Fluminense. Papai aí do meu amigo Reginaldo. Reginaldo, o pai é Fluminense e o filho é Flamengo, né? Pois é, mas imagina aí como é que tá o coração do meu amigo Manuel Sambador também. Meu amigo Nilson Silva. Rapaz, é brinquedo não, né, rapaz? Não é brinquedo não. Vamos continuar falando então do Fluminense e aconteceu uma coisa chata, né, rapaz? O Haaland não vai jogar essa decisão. E claro, todo mundo, né, que acompanha o futebol europeu e acompanha o Manchester City gosta do Haaland, né, que é o principal aí artilheiro, né, desse time do Guardiola. E a esposa de Ganso diz que Haaland se recusou a tirar fotos com filhos de jogadores do Fluminense. O atacante Haaland do Manchester City se recusou a tirar fotos com os filhos de alguns jogadores do Fluminense que o encontraram passeando em um shopping em Jeddah, na Arábia Saudita. Nas redes sociais,
A esposa do meia Ganso comentou em um post que o atacante do City, adversário da final do Mundial de Clubes, ignorou as crianças e não parou para fotos. Pois é, tem aqui um vídeo, né? Eu vi esse vídeo, realmente ele passando reto, né? Foi horrível. Henrico está horrorizado. Era fã, não quer nem falar no nome agora. Tinham apenas 6 crianças, não puderam se aproximar. Ele nem o tchau de longe deu. Fingiu que não existiam, comentou Giovanna Costi. Ela publicou aqui no Twitter, né, rapaz, essa situação. Em resposta a uma seguidora, Giovanna disse que as crianças ficaram tristes com o acontecido. Algumas famílias de atletas do tricolor viajaram para acompanhar a competição. Ela escreveu: as crianças ficaram muito tristes. Qual a chance de encontrarem um ídolo antes disso acontecer, né? Assim, na rua, não tinha ninguém lá. Vazio. Não levaria mais que 5 segundos. Enfim, até na dor se aprende, né? Com certeza essas crianças tirarão algo de bom do dia de hoje, comentou aí a esposa de um dos jogadores, né? Na verdade, do Ganso. Em outro post, Karina Xavier, esposa de Samuel Xavier, também comentou e filmou o acontecido. Ainda não superei o Rala não ter dado um oi para as crianças que são super fã dele. Ele nem olhou para eles. Meu amigo, que coisa, hein? Rala está na Arábia Saudita, mas não tem condições de jogo. Horas antes de fazer sua estreia no Mundial de Clubes, o Manchester City cortou 3 jogadores com problemas físicos. Os atacantes Haaland e Doku e o meia Kevin De Bruyne. O trio foi retirado da lista de atletas inscritos no torneio. Fluminense e Manchester City se enfrentam na final do Mundial nesta sexta-feira às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Mas é uma situação chata, né, gente? Você imagina aí a cabeça dessas crianças, né, que tem ele como ídolo, e aí encontra o mesmo e o mesmo ignora. Claro que o cara pode estar chateado, o cara é humano também, né, gente? O cara é humano também, ele pode estar chateado por estar machucado, né? E não poder jogar essa partida. Claro que também ele sabe que ele é um cara famoso e ele sabe que ele é um ídolo, né? Para a criançada hoje em dia. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Independentemente dele tá chateado, tenha acontecido ou não, ele não pode fazer isso, né, gente? Alguém que esteja com ele ali tem que orientá-lo melhor, né? Pois é. Houve também um canal de televisão que chamou o elenco do Fluminense de idosos. Time de idosos, de aposentados, na verdade, né? Time de aposentados. E Fernando Diniz e o Felipe Melo reagiram a isso. Felipe Melo responde jornal inglês que comparou o Fluminense com time de aposentados, abre aspas, idiotas, fecha aspas. Na véspera da decisão do Mundial entre Fluminense e Manchester City, o zagueiro Felipe Melo criticou um texto do diário The Telegraph da Inglaterra, que comparou a equipe brasileira a um time de jogadores aposentados. O texto, publicado na última quinta-feira, analisou o time brasileiro, que vai enfrentar o Manchester City nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Eu nunca tinha escutado falar desse jornal. Talvez seja porque eu não tenha jogado na Inglaterra ou porque talvez não seja o maior jornal da Inglaterra. Disse Melo em entrevista coletiva. Foram inteligentes. É uma forma de chamar o público. As redes sociais vêm muitas vezes para dar voz a idiota. Da mesma forma que tem jovens atuando com figurões, assim também tem atletas da minha idade que conseguem atuar melhor que garotos. Eu jogo porque sou disciplinado, profissional e amo futebol. Tem gente que vai usar da inteligência para falar as coisas construtivas e outras coisas idiotas, como foi o caso do jornal,
completou Felipe Melo. O técnico Fernando Diniz, que também participou da coletiva, saiu em defesa de seus jogadores. Não é o resultado do jogo que define o que está errado ou não. Se o City ganha da gente, o cara tem razão? Não, porque é uma falta de respeito. Isso é uma coisa que temos que aprender. Como muita gente no Brasil torceu para que esse time fosse de aposentado. Amanhã pode ganhar, perder ou empatar, mas esse cara nunca está certo. Não vamos jogar para responder, vamos jogar por uma declaração muito maior. Disse aí o treinador do Fluminense. Repercussão no City, o assunto também foi abordado pelo lateral Kyle Walker, lateral e capitão do City, que deu coletiva logo após Diniz e Felipe Melo. O jogador inglês criticou duramente o jornalista do Telegram. Telegram mesmo, né? O nome do jornal. E a idade é apenas um número para mim. O que importa é o desempenho. Pelo que eu vi no Marcelo, um dos melhores laterais da história do futebol, ele continua em bom nível. E comentários assim são um pouco desrespeitosos, afirmou Walker. A fé de Felipe Melo a fé do Felipe Melo. Felipe Melo, que é um cara muito durão dentro de campo, briga pra caramba, né? Em todos os sentidos. Mas ele é um cara bem religioso, né? A vaga para a decisão do Mundial foi conquistada depois da vitória por 2-0 sobre o Al-Ahly do Egito na última segunda-feira. Os gols foram marcados por Arias e John Kennedy, e Felipe Melo ajudou a segurar o ímpeto do ataque adversário com uma atuação segura na defesa. Mas o jogador sabe que o desafio pode ser ainda maior diante dos atuais campeões europeus. Eu penso que para Deus nada é impossível. Era impossível o Fluminense vencer a Libertadores. Com muito trabalho e humildade chegamos lá. Era impossível estar na final e estamos na final. Tudo é possível ao que crê, afirmou o zagueiro. Pois é, rapaz, assim, claro que falar que o Fluminense é um time de aposentados, acho que usar esse termo aposentados, né, é uma declaração ofensiva, evidentemente. Claro que o Fluminense, a gente não pode fugir disso. O Fluminense tem, a maioria dos seus jogadores são jogadores que passam da casa dos 30. Isso é uma verdade. Agora, se o jornal coloca lá, o time que o City vai enfrentar é um time envelhecido, se usasse esse termo, acho que ninguém acharia ruim no Fluminense. Foi a maneira, a forma que foi colocado, né? Vocês imaginam aí, se o Fluminense for campeão, Fernando Diniz disse que não, que isso não vai motivar, isso não vai mudar o planejamento, etc e tal. Mas se o Fluminense for campeão, as declarações dos jogadores do Fluminense, do próprio Fernando Diniz, vai ser como? Vai pra cima desse jornal. Lógico que vai, normal. E tá certo. Se não for campeão, ninguém vai dar resposta pra ninguém. Mas se for campeão, é lógico que vai, né? Kaique se divide na torcida entre Fluminense e City e brinca com Ederson, abre aspas. Quero ver o que vai arrumar, fecha aspas, disse aí. Quando a bola rolar entre Fluminense e Manchester City na decisão do Mundial de Clubes na Arábia Saudita, Kaique ficará com o coração dividido. O atacante de 20 anos é o único jogador que viveu os ambientes dos clubes que se enfrentam nesta sexta-feira. Revelado pelo Flu, ele foi contratado pelo City em 2021. Kaique tem amigos dos dois lados e teve a oportunidade de trabalhar com os treinadores Fernando Diniz e Pepe Guardiola, mesmo que por um breve tempo. Em entrevista ao GE, ele falou sobre sua torcida e como os dois treinadores o ajudaram a evoluir. E revelou uma brincadeira feita com o goleiro Ederson, dias antes de o time inglês viajar para o torneio. Pois é, o Fluminense me revelou. Comecei desde pequeno, passei 10 anos. Foi o clube que fiz meu primeiro gol profissional e joguei minha primeira Libertadores.
O Manchester é o clube que me contratou para ir para a Europa. Se tivesse como ser empate, seria maravilhoso. Mas o título vai ficar com quem merecer. Vou torcer para o futebol, que seja um jogo muito bom. Desconversou aí o atacante. Rapaz, o cara foi revelado pelo Fluminense e mesmo assim não declara a torcida para o Fluminense. Kaique foi uma das principais joias reveladas pelo tricolor nos últimos anos. Em 2021, com apenas 17 anos, ele estreou entre os profissionais. Pois é, assumiu um lugar entre os titulares, fez seu primeiro gol e até jogou uma Libertadores. Depois se transferiu para o Manchester City por 10 milhões de euros fixos, ou seja, 66,5 milhões de reais na época. Pois é, na passagem pela equipe inglesa, entretanto, não teve muitas oportunidades e foi emprestado algumas vezes para ganhar experiência. O anseio das duas equipes de conquistarem seus respectivos continentes foi algo que Kaique vivenciou de perto. Por acaso, no mesmo ano, o Fluminense conquistou a Libertadores e o City a Champions, depois de longos anos de espera. Para o atacante, o bom momento das equipes aumenta aí a expectativa sobre a partida. São parecidos. O Fluminense em qualquer jogo tenta ficar com a bola e propor. Já tem esse DNA desde a base. Tem até livro para isso. E o Manchester City também é um time que domina o adversário. Mas um vai ter que ficar com a bola. Vamos ver quem vai ficar desconfortável por não jogar de forma que gosta. A diferença são os ritmos. Tenho certeza que vai ser um jogão, analisou aí o cria, do Fluminense. Seu último clube foi o Bahia, que compõe o Grupo City. Kaique foi uma das principais contratações da equipe na temporada até sofrer uma lesão grave no joelho esquerdo, que o tirou dos gramados por tempo indeterminado. Atualmente, ele recupera a forma física em Manchester, mas tirou um período de folga para passar o Natal com a família no Rio. Com a rotina mais tranquila, Kaique pôde acompanhar a conquista da Libertadores pelo Fluminense e torcer pelos antigos companheiros da base em Xerém, como Alexander e John Kennedy. Gosto muito do jogo do Diniz, é diferente. Não é normal ver tanta gente ser atraída para a bola, tantos marcadores indo para um lado só. Eu joguei contra e sei como é difícil marcar. Hoje, o futebol é muito estudado. Então, quando você pega um time que surpreende, tem muitas opções. É difícil. É o segredo do Fluminense. Analisou. Rapaz, é o Kaique, cria aí de Xerém, da base do Fluminense. E assim, eu só acho estranho, Porque o cara é cria do Fluminense, foi revelado pelo Fluminense, onde ele fez o seu primeiro gol. E tudo bem que o Manchester City foi o time que deu a oportunidade, abriu as portas para ele no futebol europeu. Mas o Fluminense deveria ser o time do coração dele, rapaz? Que ele tem o maior, que ele pode ter o maior aí, respeito, consideração, amor, do que o Manchester City. E ele vai ficar dividido, rapaz. Ele não declarou torcida aí pelo Fluminense, não. Coisa estranha, rapaz? Coisa estranha. É brinquedo não, rapaz. Não é brinquedo não, não é brinquedo não. E não é brinquedo não, rapaz. Não é brinquedo não. Pra gente fechar aqui a nossa participação falando do Fluminense, vamos falar desse confronto, continuar falando desse confronto, saber como vai as duas equipes, para esse confronto. Vamos falar aqui. Deixa só a internet me ajudar aqui, que hoje tá difícil, rapaz? Internet na casa de vocês aí assim também? Hoje tá complicado aqui, Tá fácil não, menino. Meu Jesus Cristo, tá fácil de jeito nenhum. Tá fácil não. Só tá aparecendo aqui a mensagenzinha aqui de espera que estamos conectando. Espera que estamos conectando. E aí a gente não dá para ler a matéria para você aqui, Pois é. Perdido aqui para sair da página, etc e tal. A gente está aguardando, Vamos esperar aqui. Eu já
reiniciei a página para a gente ler a matéria aqui do Fluminense, saber como Manchester City e Fluminense vão para esse confronto aí de logo mais. Mas, assim, de qualquer maneira, o que é que eu penso sobre essa final? O que é que você pensa, Cristiano, sobre essa final? Deixa eu até tomar água aqui. Já declarei aqui para quem eu vou torcer, né? Vocês já sabem. Então, assim, o time do Fernando Diniz é um time que gosta da bola. O Manchester City é um time que gosta da bola. Tanto que, se você fosse uma coisa comum, né, nas duas equipes, é o seguinte: o Manchester City se sente desconfortável quando está sem a bola. O Fluminense também é um time que se sente desconfortável quando está sem a bola também, né? Então, assim, o normal, na minha opinião, é o Manchester City propor mais o jogo do que o Fluminense. Na minha opinião, na minha maneira de ver as duas equipes, pelo que eu já acompanhei e acompanho de Fluminense e também da equipe. Tá feio esse negócio aqui, né, rapaz? Não tá indo não, rapaz. Pelo amor de Jesus Cristo. Bora, menino. Que é isso? Pelo que eu acompanho, né, das duas equipes, já acompanhei e acompanho das duas equipes, na Liga dos Campeões, no futebol, no campeonato inglês, né, que é a Premier League, né, conhecida como Premier League. As duas equipes é assim, enquanto elas não estão com a bola, elas têm muita dificuldade. As duas equipes têm muita dificuldade, porque são times que propõem muito jogo. Então elas ficam muito desconfortáveis. Tanto que o Manchester, os últimos jogos do Manchester, o Manchester tem tomado muitos gols, né? E de times que não são assim tops da Europa, né? Não são, talvez, evidentemente que aí é só um achômetro na questão do City. Talvez o City, por estar também jogando a Liga dos Campeões dessa temporada 2023-2024, esteja também mais concentrado na Liga, né? Na Champions. Pode ser isso. Mas apesar disso, apesar de ter estar tomando, né, muitos gols, o City tem vencido as partidas, né? Tem vencido as partidas. Cara, que é isso, rapaz? Gente, eu vou dar um tempinho. Então, né, eu vou dar um tempinho, tomar mais uma água, e você tome aí mais uma água, e daqui a pouco a gente volta, né? Vou tentar resolver esse problema da internet e a gente volta já já, ainda falando de Fluminense. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, o segundo bloco para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, porque sextou, né, menino? Sextou, chegou o final de semana. Bom final de semana, aliás, para você aí que tá ligado com a gente. Agora sim, pra gente finalizar aqui falando de Fluminense, vamos saber das coisas das duas equipes, né? Fluminense e Manchester City da Inglaterra se enfrentam nesta sexta-feira às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Pois é, em Jeddah, na Arábia Saudita, pela final do Mundial de Clubes. Estreante na competição, o Fluminense chega com moral para a primeira disputa do Mundial de Clubes em sua história. Campeão da Conmebol Libertadores, o time de Fernando Diniz eliminou o Al-Ahly do Egito na semifinal e gera interesse pelo futebol envolvente que exibe desde o ano passado. Resta à equipe a disputa de um jogo para encerrar a temporada, que já é vencedora. Na quarta colocação da Premier League, o Manchester City chegou ao Mundial vindo de tropeços recentes diante de Chelsea, Liverpool, Tottenham, Aston Villa e Crystal Palace. Mas o time de Pep Guardiola não passou dificuldade diante do Arawa Reds, vencendo por 3-0 o confronto nas semifinais, com gols aí de Oibraten contra Kovacic e também o Bernardo Silva. A Globo, né, a TV Plim Plim,
canal aberto transmite aí esse confronto. Falar um pouco mais do Fluminense e do técnico Fernando Diniz. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz não deu pistas da escalação, mas não tem muito mistério. Com todos à disposição, a equipe já tem uma espinha dorsal e deve ser a mesma que venceu a Conmebol Libertadores e eliminou o Al-Ahly na semifinal do Mundial de Clubes. Então, provável escalação do Fluminense: Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e também o Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Arias, Keno e Germancano na frente. Esse é o Fluminense para tentar surpreender aí a equipe do Manchester City e conquistar pela primeira vez o Mundial de Clubes. E, aliás, se conquistar vai ser a primeira vez do Fluminense na disputa do Mundial de Clubes e primeiro vez e já com título, né, rapaz? Se o Fluminense conquistar aí. Já o Manchester City do técnico Pepe Guardiola, sem poder contar com Haaland e De Bruyne e também Doku, lesionados. O treinador mandou aí a campo diante dos japoneses basicamente o que tinha de melhor disponível, com a exceção do zagueiro Rúben Dias e do atacante Julián Álvares. A expectativa é que os dois, entretanto, sejam titulares na final. O português faria a composição inicial da zaga com Stones e o argentino seria a referência no ataque, com Foden voltando ao meio de campo. Assim, Matheus Nunes e Alcaji perderiam, na verdade, suas vagas. O técnico ainda pode optar por Giovardiol no lado esquerdo da defesa, no lugar de Ake. Provável escalação do Manchester City. Se eu falar algum nome aqui que a pronúncia não for certa, vocês me perdoem aí. O brasileiro goleiro Ederson no gol, o Alker, Stones, Rúben Dias e o Ake, ou então o Gvardiol, Rodri, Kovacic e Foden, Bernardo Silva, Grealish e Julián Álvares. O Julián Álvares mesmo, né? O Julián Álvares. Esse é o provável time do City para o confronto de logo mais nas 15 horas, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o confronto contra a equipe do Fluminense. Já falamos tudo que tínhamos de falar do Fluminense. Boa sorte aí pro Flusão nessa decisão, claro, né? Tomara que já pensou, 1-0 Fluminense, gol aí do Germancano, rapaz. Já pensou? Fazendo o duplo L, já pensou aí? É assim, né? Duplo L. Já pensou? De Lourenço, que é o filho aí de Germancano. Tomara que aconteça. Vou acompanhar tudo. Claro, você que acompanha a gente aí nas redes sociais, vou postar lá também, né? O resultado aí desse confronto, quem for campeão, se for o Fluminense, tomara que seja, ou se for o City. Eu vou postar lá no meu TikTok, que é o Cristiano Santos V. Lá no Instagram é o @Cristiano Santos Radialista e também no Facebook, é o facebook.com/Cristiano Santos. Acompanhe a gente por lá também. Mudando de assunto, Augusto admite que Corinthians não tem como pagar multa por Gabigol do Flamengo. Abre aspas, inviável, fecha aspas. A declaração de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, de que Gabigol não está à venda e cumprirá seu contrato com o time carioca até dezembro de 2024, não fez Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, desistir da contratação do atacante. Mas ele admitiu, por outro lado, que não tem como pagar a multa rescisória de 177 milhões de reais para contar com o reforço. A ética, primeiro, é o Flamengo ter vontade de transferir o atleta para nós e depois o atleta querer estar conosco. A multa, no caso, é inviável pagar. Não temos condições. O que queremos é um acordo, envolver atletas, mas é uma conversa sem expectativas. Não é para agora. Tem conversa, mas qualquer coisa que a gente né, possa fazer, né? Ainda não é, com certeza não é para essa temporada. Com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou. Não vamos contratar como as gestões anteriores. Vamos contratar monitorado
monitorando aí para não errar, falou Augusto Melo à ESPN. Augusto, porém, reforçou mais uma vez, como tem feito desde a semana passada, a vontade de contratar o atacante. Questionado sobre a fala de Marcos Braz, o novo presidente do Timão disse o seguinte: há um interesse sim no Gabigol, tem a nossa cara, nossas características, sabe fazer gol. Existe sim uma intenção nossa, temos ética, caráter. Quero conduzir o Corinthians assim, vou sempre falar com o próprio presidente do clube, não vou atravessar. Falei com o Rodolfo, no caso Rodolfo Landim, presidente, e Marcos Braz, vice de futebol, se há possibilidade de conversarmos com o atleta. Tem interesse sim, e vou falar quando for autorizado. Augusto Melo disse que também, disse também que vai tentar ao máximo a contratação de Gabigol, pelos termos que acha viável pelo Corinthians, mas que se não conseguir, vai seguir no mercado em busca de um grande jogador. Houve o contato por telefone que havia interesse de conversar, sem compromisso. Se houver a possibilidade de se transferir, tudo bem. Se não der, partimos para outra, direto com o presidente e vice, para ter conversa sem atravessador. Estou indo sempre direto. Quero deixar meu torcedor tranquilo. Também sou torcedor e estou ansioso por um grande time. Não chegou ao Gabigol ainda. Foi uma simples conversa por telefone, dizendo que gostaria de conversar com ele, que teria interesse em alguns atletas dele. E responderam que vamos conversar. Não falamos nome específico. Me interesso, claro, porque não entrar numa negociação com o Gabigol. Queremos algo com ética, sempre unidos para não ter desavença, acrescentou o novo presidente do Timão. Por fim, o presidente eleito do Corinthians elogiou o jogador do Flamengo e disse que deve ter uma reunião com a diretoria do time carioca nesta sexta-feira. É difícil o Flamengo querer algum jogador do Corinthians, com todo respeito, lógico, né? É difícil. Quem o Corinthians envolveria numa negociação dessa para interessar o Flamengo? Difícil, né? Difícil. O que o Corinthians pode esperar é a questão do contrato dele vencer, né? Porque 177 milhões de multa, o Corinthians vai pagar um valor desse? Não vai. O próprio presidente já disse que não, né? Que é inviável. Então, vamos aguardar, porque futebol, gente, eu digo sempre aqui para vocês, as coisas mudam muito rápido. O mesmo presidente e diretor de futebol do Flamengo, que estão falando que o Gabigol não sai, amanhã pode vir, não, nós conversamos com o jogador e o jogador quer sair, etc e tal, e sai. Então as coisas do futebol mudam muito rápido. Se não houvesse nada, o presidente do Corinthians não estaria nessa insistência toda, gente, né? A gente já está nesse negócio chamado futebol há bastante tempo, para saber que quando há fumaça, sempre existe fogo, né? Vamos falar de Vasco da Gama. Matos sonda o mercado, mas precisa obedecer à burocracia da 777 para contratar no Vasco. Passados 15 dias do fim do Campeonato Brasileiro, a torcida do Vasco está ansiosa por reforços, mas o clube ainda não avançou em contratações para a temporada 2024. A SAF já mapeou as necessidades e Alexandre Matos tem feito contatos no mercado, mas o processo não é tão simples. É prática do Vasco, desde que se tornou SAF, obedecer a alguns critérios antes de contratar. São exigências feitas pela 777 Partners para tentar evitar equívocos. E Alexandre Matos tem se inteirado sobre os caminhos burocráticos da empresa. Matos lidera o processo de contratações amparado por uma equipe de analistas de mercado e levando em consideração a opinião do treinador Ramon Dias, que tem voz ativa no departamento. Até a contratação ser concretizada, no entanto, o nome do jogador passa por uma série de análises no clube e na 777 Partners, dona da SAF. Um rito que, por vezes,
leva tempo e inclui identificar as carências do elenco, definir as características do jogador dentro da posição procurada. Perfil deve se encaixar no projeto da 777, geralmente atletas jovens e que vão se tornar ativos da SAF. Analistas de mercado buscam jogadores de acordo com o perfil traçado pelo departamento de futebol. Ok de Alexandre Matos e da comissão técnica. Análise do scout da 777 e aval da empresa. Negociação com clubes ou jogadores. Todos os nomes que interessam ao Vasco precisam ser levados a 777. Mas contratações que não demandam alto investimento têm burocracia menor. A tendência é que um ou mais executivos da empresa americana venham ao Rio de Janeiro nos próximos dias para acompanhar a janela de transferências. Nos últimos dias, Matos viajou aos Estados Unidos e aproveitou para se reunir com executivos da 777 para conhecer a empresa e acelerar os entendimentos dos processos internos. Com mais de 115 milhões de reais investidos na aquisição de jogadores em 2023, a 777 planeja gastar menos com compras de direitos econômicos nesse momento. O Vasco entende que foi formado um time base e vai em busca de contratações pontuais, sem nomes de muito peso. A intenção é usar a maior parte do aporte de 2024 para quitar dívidas e melhorar a estrutura do futebol. Isso não significa, no entanto, que o clube não vá contratar jogadores de prateleiras acima do que se viu nesta temporada. O Vasco entende que, vasculhando o mercado, pode gastar menos, mas com qualidade. A janela de julho é um exemplo. A SAF trouxe nomes como Medel, Paulinho e Berrete, sem precisar de um alto investimento e com retorno positivo dentro de campo. Enquanto define os alvos no mercado, o Vasco começou a reformular o elenco pelas saídas. A SAF anunciou a dispensa de 4 jogadores até o momento. O zagueiro Robson Bambu, o lateral direito Gabriel Dias e os atacantes Sebastião Ferreira e Alex Teixeira. O goleiro Ivan também deve deixar o clube, pois está emprestado, né, no Vasco e ele quer ser titular em uma outra equipe e tem os seus direitos vinculados ao Corinthians e o mesmo deve emprestar o jogador novamente ou negociá-lo de uma outra maneira aí. Mas essa é aquilo que eu já venho explicando para vocês aqui há bastante tempo. O Vasco, esse ano, nessa temporada que vem, 2024, né, não vai fazer contratações como o Flamengo fez. 80 milhões de reais no De La Cruz, né, como o Flamengo comprou o De La Cruz por 80 milhões de reais. O Vasco não vai, nessa temporada, cometer, né, ou fazer esse tipo de investimento. Ainda não. Em 2025, talvez possa se aproximar disso. Não nesse valor desse, né? Mas pode se aproximar disso em 2025, na temporada de 2025. Falar do Flamengo, o Braz promete janela responsável do Flamengo e sem loucuras. Abre aspas, orçamento será cumprido, fecha aspas, sem loucura. Então você compra um jogador, não estou falando da qualidade do jogador aqui, o De La Cruz, pelo amor de Deus. O uruguaio tem muita qualidade. Estava até conversando com meu amigo Marcelo Palmeirense ontem à noite, justamente sobre isso. Aliás, abração para o meu amigo Marcelo, torcedor do Palmeiras. Grande Marcelão, um abração para você e para a família também. Aí eu estava conversando com ele, justamente sobre essa compra do Flamengo de 80 milhões de reais, né? Sobre o De La Cruz. Já falei aqui em outras oportunidades. Claro, é um baita de um jogador. Isso ninguém vai discutir. Mas vale tudo isso? Vale um investimento desse? O Flamengo vai conseguir recuperar esse dinheiro, tanto em questão de esportivamente falando, e em questão financeiramente falando? Será que vai? Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Agora que o Flamengo está cumprindo o orçamento responsável, aí não acho que não. A compra à vista de De La Cruz por 16 milhões de reais, cerca de 78 milhões, aliás, 16 milhões
de dólares, cerca de 78 milhões de reais, acertada no último sábado, que será efetuada nos próximos dias, gerou reação contrária dentro de algumas correntes políticas do Flamengo. No entendimento de alguns grupos, tal movimento compromete o orçamento rubro-negro de olho em 2024. Né? Também penso assim. No último dia 12, o Conselho de Administração estipulou como teto para contratações o valor de 50 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Responsável pelo futebol do Flamengo, Marcos Braz, ficou incomodado com manifestações que insinuavam irresponsabilidade, na verdade, né, por parte da administração do clube e reagiu. Para ele, esse tipo de crítica parece representar o início da corrida presidencial dentro do clube. Tem muita conversa fiada e muita irresponsabilidade do que se fala em relação ao orçamento, mas ele será cumprido e tratado com a mesma responsabilidade, sendo o último ano dessa gestão ou não. Tem ilações irresponsáveis, criminosas em termos de orçamento e talvez eleitoreiras, afirmou Braz ao GE. No entendimento do Flamengo, saída imediata dos cofres rubro-negros só acontece no caso de De La Cruz, já que o River Plate não queria negociá-lo. Como não houve conversa e nem possibilidade de flexibilização do pagamento, só restou ao clube optar pela quitação à vista de um jogador que muito queria desde pelo menos 2022. As demais contratações terão seus respectivos pagamentos diluídos nos anos seguintes, como aconteceu em todas as compras feitas pelo Flamengo desde a chegada de Rodolfo Landim. Por isso, no entendimento do Flamengo, há margem para buscar reforços de peso sem comprometimento do orçamento, já que as próximas negociações serão exclusivamente baseadas em parcelamentos. O Flamengo tem a mesma leitura no caso das vendas. O caso mais recente de Gerson ajuda a explicar. Quando foi buscá-lo de volta no Olympique, o rubro-negro ainda tinha parcelas a receber dos franceses, que compraram o Coringa em 2021. De acordo aí com a apuração de Rodrigo Matos, o Flamengo estipulou como meta para 2024 uma arrecadação de 10 milhões de euros, 53,7 milhões de reais. Caso venda um atleta por esse valor, de forma parcelada, o clube entende que não bateu o objetivo traçado em orçamento. Sobre De La Cruz, o Flamengo só optou por contratá-lo na atual janela e não na anterior, porque não tinha um acordo com o atleta. À época, ele havia manifestado o desejo de disputar Libertadores pelo River Plate até o fim da competição, o que não fazia sentido para a diretoria rubro-negra. Eu também estou de acordo aqui, claro que o Braz pode ter razão. Nesse momento, o Flamengo tem eleição em 2024. Né? Claro que nesse momento, qualquer movimento que for feito vai ser criticado pela oposição. Isso é lógico, né? Isso, para quem sabe, quem acompanha a política, isso é nítido. Né? Não dá para a gente aqui correr disso. Mas eu acho uma irresponsabilidade. Repito, não estou falando aqui que o De La Cruz não é um bom jogador, pelo amor de Deus. Não é isso. De La Cruz seria titular em praticamente todos os times, não só brasileiros, falando de times grandes, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol sul-americano. Ele seria titular uruguaio. Mas você pagar assim, fazer um Pix, eu nem sei se pode fazer um Pix de 80 milhões. Nem sei, né? Porque eu nunca vi um dinheiro desse e provavelmente nunca vou ver. Então, acho que vai ser a questão de transferência, né? Transferência bancária. Mas eu também acho demais. Eu acho demais. Não sei se pode chamar de irresponsabilidade. Não sei se a gente pode usar esse termo, né? Mas que é demais você pagar um valor tão alto assim por um jogador. Porque normalmente, e não é só clube brasileiro, não. Ou clube sul-americano, não. Clubes do mundo inteiro
compra um jogador por determinado valor e parcela em 300 vezes, por exemplo. É só um exemplo, né? Mas parcela. Mesmo Manchester City, Bayern, Chelsea, outros, Barcelona, Real Madrid, que são gigantes do futebol mundial, que tem o cash, a grana, o din-din, o money, né? Mesmo esses clubes, eles não compram um jogador e toma aqui, ó, 100 milhões de reais, 100 milhões de euros. Não paga assim. Eles parcelam também. E o Flamengo está fazendo aí, acho que uma coisa inédita aqui no futebol brasileiro, né? Vai dar certo o De La Cruz no Flamengo? O ano de 2024 vai nos responder. Torcedor esfaqueado, na verdade, né? Na arquibancada durante jogo do Benfica. Um torcedor do Benfica foi esfaqueado na arquibancada do Estádio da Luz durante o jogo com o AVS na última quinta-feira pela Taça da Liga de Portugal. De acordo com a CNN de Portugal, o motivo do crime foi uma briga. O agressor fugiu e está sendo procurado pela polícia. Pois é, rapaz, não é só aqui no Brasil não, viu, que a violência impera no futebol, tá? Aqui no Brasil, claro, tem muito mais violência, não só no futebol, mas em outros lugares também do nosso país, né? Mas na Europa também acontece. Falando do Flamengo, né, ainda falando de Gabigol, o Gabigol, gente, do Flamengo, foi denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu na última quinta-feira, dia 21 de dezembro, uma denúncia, na verdade ontem, né, uma denúncia contra o Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo. Se realmente isso aconteceu, é um absurdo, né, gente? É um absurdo se realmente isso aconteceu. Mas o Globo Esporte não ia noticiar um trem desse sem ter um fundo de verdade, né? Com a denúncia, o atacante irá a julgamento, ainda sem data, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD, por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, que se refere à fraude ou à tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. O atacante é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram um exame antes do treino, das 10 horas da manhã. Segundo os relatos nos quais a denúncia se baseou, o atacante prejudicou o trabalho dos oficiais de diversas maneiras. Além de fazê-los esperar, ele o teria desrespeitado e não seguido os procedimentos corretos. A análise específica do passaporte biológico determina que deve haver repouso de 2 horas depois de atividade física, tempo que não foi cumprido por Gabigol. Os outros atletas fizeram a coleta antes do treino. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados. Depois de 90 minutos, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. A denúncia informa que Gabigol se irritou por estar sempre na lista de jogadores que realizam o exame. Feita a coleta no dia 8 de abril, ele avisou que aquele seria seu último controle. A confusão ocorreu na véspera do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no qual o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 e garantiu o título. O processo, conhecido como doping surpresa, é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos.
Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche, fez a primeira defesa do jogador. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. O Flamengo alega que o oficial de controle do controle de dopagem é o responsável pela acautelamento do material da coleta. Não houve qualquer erro de procedimento do atleta na entrega do frasco após a coleta do material. Caso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas e de segurança, caberia ao oficial de controle de dosagem recusar e exigir uma nova coleta, o que não foi feito. Diz parte da defesa de Gabigol. A denúncia contra o atacante, oferecida na última quinta-feira, é assinada por João Guilherme Guimarães Gonçalves, procurador da Justiça Desportiva Antidopagem. No texto, ele relata possíveis infrações cometidas pelo jogador. Meu amigo, já pensou, rapaz? Agora, assim, o Gabigol tem essa marra toda mesmo, né? Se aconteceu tudo isso, não posso afirmar, não posso dizer, porque não estava lá, né? Então não posso aqui afirmar, garantir que isso aconteceu, mas que o Gabigol tem toda essa marra, se acha o bambambam, isso é de conhecimento de todo mundo, não precisa conviver com o Gabigol, né? É só ver eles nos jogos. Para um cara que nem o Gabigol, que é um jogador, é bom, não é um jogador ruim, mas não é também um jogador espetacular como foi Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores importantes do futebol mundial. Não é. E o Gabigol acha, para ser bem sincero com você, seja você torcedor do Flamengo ou não, o Gabigol acha que ele é o melhor jogador, assim, ele é um jogador mais do que ele é. Ele acha que ele é um jogador mais do que ele é. Prova disso foi o que ele pediu para o Flamengo para renovar com o Flamengo. Você que é flamenguista e você que acompanha o futebol sabe muito bem do que eu estou falando. O Gabigol pediu coisas absurdas para o Flamengo para continuar no Flamengo. E ele se declara apaixonadíssimo pelo Flamengo. E assim, como que um jogador é tão apaixonado pelo Flamengo e ele faz exigências tão malucas como ele fez para renovar com o Flamengo por 5 ou 6 temporadas? Como? Né? Então assim, o Gabigol acha que ele é um Zico, ele acha que ele é um Romário, um Dinamite, né? Um Roberto Carlos, um Cafu, um Ronaldinho Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, um Zinedine Zidane. E não é, né? Cá pra nós não é. É bom jogador, tem uma história espetacular no Flamengo e ninguém vai mudar isso. Mas precisa mudar também o seu comportamento, né, gente? Precisa colocar o pezinho no chão, parar de querer voar, porque o ser humano não, a não ser num avião, o ser humano não voa não. Não voa não. Pois é, pra gente finalizar aqui esse nosso vídeo, né, para não ficar muito longo, negociação esquenta e Caio Alexandre se anima com o interesse do Palmeiras. Abre aspas, equipe gigantesca, fecha aspas. O Palmeiras retoma conversas com Marcelo Paz, toma conversas aí com o Fortaleza, né? Mas Marcelo Paz admite exagero nos valores pedidos pelo Fortaleza e Caio Alexandre se pronuncia sobre o negócio pela primeira vez. A sequência de fatos desencadeados nos últimos 2 dias reforça uma nova etapa dessa história. O Verdão voltou a esquentar as tratativas pelo volante de 24 anos visando a temporada de 2024. Se as conversas haviam esfriado, sem avanço ao longo dos últimos dias, um novo papo com o staff do atleta na terça-feira retomou a negociação e o Palmeiras sinaliza que deve formalizar uma proposta ao Fortaleza. Caio Alexandre, inclusive, falou pela primeira vez sobre a história que está em andamento desde o Brasileiro e confirmou as negociações, ainda que sem um desfecho determinado.
O Palmeiras é uma equipe gigantesca. A gente fica feliz pelo interesse. Sim, feliz pelo meu trabalho esse ano. Foi bem desenvolvido, pude fazer bons jogos, pude conquistar grandes coisas. Fico muito feliz pelo interesse de uma grande equipe no meu futebol, disse o atleta em entrevista ao GE, durante o evento Craques do Amanhã. É um grande jogador mesmo, né? É um bom jogador. Não é craque, mas é um bom jogador. Cairia muito bem nesse time do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Após a saída do Grêmio, Soares acerta com a Inter Miami, é o que diz o jornal. O que era uma probabilidade se tornou um acerto. O centroavante, Luis Soares, chegou a um acordo com o Inter Miami para jogar na MLS. As informações foram publicadas pelo Ovacio, do El País do Uruguai. O acordo será por uma temporada, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Soares esteve em Miami nos últimos dias para finalizar a negociação e definir de vez o futuro. Conforme informações da publicação, Soares vai receber 4 vezes menos do que o salário no Grêmio, do qual recebia cerca de 2 milhões de reais aportados por patrocinadores. O uruguaio não irá ocupar a vaga a vaga que é, né, de estrangeiro, o jogador que pode receber acima do teto salarial. Pois é, no Inter Miami, Soares irá reencontrar Messi, seu amigo desde a passagem pelo Barcelona, além de Busquets e Jordi Alba, também ex-companheiros. Antes mesmo aí da saída do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho já havia dito que o centroavante tinha negociações avançadas para jogar na MLS. Vai jogar menos jogos, né? Vai jogar menos jogos, e por isso que ele não ficou no Grêmio, gente. Por isso que ele não ficou no Grêmio, porque não faltou carinho, não faltou amor, né, ao Soares aqui no Brasil, não. Onde ele jogou, o torcedor do Grêmio ou torcedor adversário, né, sempre o aplaudia, sempre o admirava, enfim. Mas é questão física também. O Soares está chegando na sua reta final, gente, de carreira. Vasco anuncia a saída do atacante Alex Teixeira, abre aspas, obrigado Cria. Alex Teixeira não terá seu contrato renovado pelo Vasco. O clube informou a saída do atacante na última quinta-feira por meio das redes sociais. Obrigado Cria, escreveu o Vasco da Gama. Meu carinho, respeito e amor pelo Vasco sempre estiveram acima de qualquer coisa e isso não mudará. Obrigado, respondeu o jogador. É o Alex Teixeira, né, cara, que assim, ele não correspondeu toda a expectativa que foi depositada nele quando ele chegou no Vasco em 2021. Né? 2021, Vasco jogando a Série B, ele chegou para ser a referência no Vasco da Gama, mas não conseguiu ser essa referência. Claro, foi importante em alguns jogos, né? Tanto que ajudou nesses jogos que ele teve boas atuações, ele ajudou muito o Vasco, na Série B principalmente, mas não foi aquele jogadoraço, aquele jogador importante, decisivo que o torcedor esperava. Falar do Atlético Mineiro, falta assinar. A negociação de Scarpa com o Atlético Mineiro tem ligação de Felipão e pagamento parcelado. O jurídico do Atlético Mineiro trabalha para que os documentos entre Gustavo Scarpa e o Galo sejam assinados o quanto antes para o uruguaio, para o anúncio do primeiro reforço de 2024. A negociação se arrastou nos últimos meses, teve concorrência do Flamengo e um trabalho de convencimento do jogador para retorno ao Brasil. O GE detalha alguns bastidores. Rapidinho para você, o GE apurou que o valor fechado entre Galo e Nottingham Forest é de 5 milhões de euros, aproximadamente 26,7 milhões de reais, e que serão pagos parcelados. O valor do salário do jogador também não ultrapassa o teto estipulado pelo clube mineiro. O contrato aí será de 4 temporadas. Esse nosso vídeo ficou um pouco maior, né? Mas antes de eu falar do vídeo, falar do Scarpa, que é uma baita contratação pelo Atlético Mineiro. O Atlético já tem um time, um elenco muito forte, fazendo contratações pontuais, e o Scarpa vai ajudar muito o Atlético Mineiro na temporada 2024. Esse nosso vídeo ficou um pouco maior, né, do que o normal, mas tinha que ser, né, gente? Dia de Fluminense na decisão do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Claro que a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para vocês nas nossas redes sociais. E na segunda-feira traremos no nosso canal Cristiano Santos
Radialista. Tomara, né, que tomara que na segunda-feira possamos trazer aí uma boa notícia, que o Fluminense foi campeão mundial de clubes. Obrigado, gente, pelo carinho, pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta na segunda-feira a falar de futebol aqui no nosso primeiro vídeo no canal Cristiano Santos Radialista. Mas às 18 horas eu volto, se Deus quiser, para a gente falar das notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beleza? Combinado? Então tá certo. Abraço para você, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Beijo no seu coração. Abraço para vocês também, ó, apertado. E se liga, não perde não. Continue ligado aqui no canal Cristiano Santos Radialista, que daqui a pouquinho tem o nosso vídeo de fechamento desta sexta-feira e também desta semana, de mais uma semana, né? Claro que a gente vai agradecer muito a você aí, tá bom? Beijo, abraço, a gente se fala, a gente se vê.